Mas a gente vê que você é um cara combativo, é um cara honesto, é um cara sério, é um cara profissional, né? E fico, sabe, revoltado de ver você passar o que você tá passando no seu estado, cara. É assim, o que tá acontecendo lá, na verdade, é uma perseguição política, assim, descarada, né? Perseguição política descarada. Porque o que foi que aconteceu? Eu fui anunciado como pré-candidato ao Senado Federal pela missão, né? Foi um alinhamento nosso, assim, os ideais da missão são os meus ideais. Eu nunca quis ser político, sabe? Assim, eu nunca quis me meter. Apesar de eu ser uma pessoa, eu sempre fui politizado, né? Isso até por conta do meu pai, que meu pai é muito politizado também. A gente discutia muito sobre política desde a minha infância e adolescência. Parte da vida. A gente sempre teve essas discussões. Muitas vezes eu não concordava com meu pai, mas a gente sempre discutia essa questão política. Mas assim, eu nunca me envolvi diretamente porque eu não acreditava, principalmente nesse modelo partidário que a gente tem hoje. Porque para mim hoje a gente tem poucos partidos e muitas legendas. Legenda a gente tem demais, mas partido você conta nos dedos. E aí, para não dizer que eu tô puxando sardinha pra missão, eu vou falar de um partido aqui, que apesar de eu não concordar com o que eles dizem, eu acho que é um partido, é o PSOL. O PSOL, pra mim, ele é um partido. Porque o PSOL, ele, apesar de ser de esquerda, ele tem os ideais dele, as pessoas do PSOL pensam da mesma forma, brigam pelas mesmas coisas, apesar de eu não concordar com quase nenhuma delas, brigam pelas mesmas coisas e têm seus ideais. Isso, pra mim, é um partido. O Missão é um partido. A gente pensa a mesma coisa, a gente é de direita, a gente pensa da mesma forma, a gente tem a mesma visão de país, a gente tem a mesma visão de Estado, a gente tem os mesmos projetos, então a gente pensa de forma uniforme. Agora a gente tem partidos, como por exemplo os partidos do Centrão, que para mim eles não são partidos, eles são legendas. Eles são legendas de pessoas, muitas das vezes inescrupulosas, um bando de político safado, que pega ali uma legenda de aluguel para se promover e muitas vezes barganhar recursos públicos, transformando num verdadeiro balcão de negócio, onde, por exemplo, eles colocam a faca no pescoço do presidente, através das emendas PIX, para mandar para prefeitos, para gerar toda uma máquina de corrupção, porque o prefeito não tem que prestar contas do que está recebendo e faz o que quer com o dinheiro público, que acaba em show de grandes expoentes aí, para eu não começar aqui a ser processado igual o Renan, para eu não começar aqui a ser processado, mas todo mundo vê, onde cidades como, por exemplo, Cochichola, na Paraíba, se eu não me engano, que tem 1.300, 1.800 habitantes, paga 1.300.000 num show. Isso não existe. Isso é inadmissível. É absurdo. Então, a gente tem muitas legendas onde políticos sem vergonha faz isso aí. Então, por isso que eu nunca quis me envolver, porque eu não me vejo nesse mundo, eu não me vejo com esses caras, eu não me vejo do lado deles. Eu tenho decência, eu tenho escrúpulos, eu aprendi isso em casa, isso foi aí potencializado pela Polícia Militar, foi potencializado pela Polícia Civil, então eu não me misturo com vagabundo. E aí, por conta disso, que eu nunca quis ser político, né? E, apesar dos assédios que eu sofri em vezes passadas. Só que essa barreira caiu por terra com a missão, né? Com a missão, isso aí caiu por terra. É um partido que eu, apesar de não ter vindo do MBL, né? Eu não vim do Movimento Brasil Livre, mas eu se identificou com o partido. Os mesmos ideais, os mesmos valores, assim. E eu acho que todo bom cidadão, ele tem os mesmos valores do MBL. Se ele parar para observar, ele tem os mesmos valores do MBL. Ele pode até não saber disso, mas ele tem. E aí, quando houve essa aproximação natural depois que o MBL virou partido, né, através da missão, foi aquela coisa mesmo da chave fechadura, né, assim, da luva na mão. E aí a gente montou juntos esse projeto e me lançaram pré-candidato ao Senado Federal, né? E aí começou as perseguições. A missão é oposição, claro, né? Oposição a esse modelo. O governo lá do Ceará é o governo do PT, né? Isso. E aí eu estava numa agenda de pré-candidatura, uma agenda que tinha sido inclusive organizada pelo partido, não só comigo, com outros pré-candidatos a deputado federal lá do Ceará. A gente foi com meios próprios, eu fui na minha folga, eu não ostentei nenhum símbolo de farda, de fardamento de nada, até porque eu não gosto dessa embusteiragem. Onerando em nada o seu trabalho lá na Polícia Civil. Nada. E aí a gente foi para uma cidade, que é a cidade de Cariré, que fica ali na zona metropolitana de Sobral, onde o que é que está acontecendo lá? Uma organização criminosa está cobrando uma espécie de tarifa, de imposto, dos comerciantes, dos distribuidores de água da cidade, onde o cara só pode vender o seu garrafão de água, de 20 litros, de água mineral, se ele pagar R$1 para a facção de imposto.
vamos dizer assim. Mas cobrando imposto agora? Aí quando eu falei no vídeo que aquilo ali é um estado paralelo, o pessoal ficou puto comigo. Mas é um estado paralelo. Exatamente. E aí eu fui até o local, nós fomos, né? O partido foi até o local para verificar a situação. Nós fomos os primeiros aí a noticiar esse absurdo. Cara, assim, era o comerciante falando para mim, eu com vontade de tacar a cabeça na parede de ódio, de raiva mesmo assim, porque o cidadão chegou para mim e disse assim, doutor, ó, esse galão aqui que o senhor tá comprando, ele custava R$7, agora ele custa 8, porque R$1 tá indo pra facção. É o único modo de eu continuar vendendo, é a minha profissão, é o que eu vivo, eu sempre fui comerciante aqui na cidade, e a única forma de eu vender é isso aqui, é dessa forma. O fulano, cicrano e beltrano aqui, se opôs, não quis vender, meteram ficha aqui, meteram bala aqui na casa dele, ele fugiu, fechou o comércio dele, abriu em outro canto, ou seja, assim, meu irmão, é um negócio surreal. E que me revolta como delegado, entendeu? Me revolta, porque eu vejo aí tu vai ver um bando de pirangueiro, velho. Eu não sei como é que chama o pirangueiro aqui. É um bando de Zé Ruela. Noia, aqui a gente chama de noia. Pronto. Lá no Ceará é pirangueiro. É um bando de pirangueiro que pega a porra de uma arma na mão e vai aterrorizar o cidadão, entendeu? Por quê? Porque o modelo de segurança pública, de novo, eu vou continuar falando isso, podem me perseguir, podem me dar mais 120 dias, podem me dar 120 anos de afastamento. O modelo de segurança pública atualmente aplicado no estado do Ceará é ineficiente. E se não fosse ineficiente, a gente não tinha monopólios de grupo criminoso no estado do Ceará. E quando eu estava na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, que é quem investiga a organização criminosa, eu peguei um pau de briga com o pessoal lá dentro por conta do modelo que estava sendo aplicado na delegacia e que ia acontecer o que está acontecendo no estado do Ceará hoje. Eu disse isso. Eu disse em 2023 que a organização X ia assumir o controle da capital, porque a gente, no lugar de estar perseguindo os chefes que estavam indo para o Rio de Janeiro se encastelar lá e pegar os canais deles que estavam recebendo arma e droga no estado do Ceará, porque ele não se teletransporta. Todo mundo concorda comigo aqui que o bandido que está no Rio de Janeiro, ele não se teletransporta pro Ceará para fazer as coisas. Ele tem alguém aqui no Ceará que recebe a droga, que recebe a arma, que recebe tudo. Exatamente. E esse cara aqui é o cara que passa o dinheiro, que passa tudo pro cara lá do Rio. E a gente não tinha esse controle. A gente não se antecipou. Nós não se antecipamos. E eu cansei de brigar na DRACO por causa disso quando eu tava lá. E por que a gente não se antecipou? Incompetência dos delegados que estavam lá? Não. Os delegados que estavam lá são excelentes delegados. Inclusive estão lá até hoje. São os caras mais... Meu irmão, os caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E mais trabalhadores que eu já conheci na minha vida como delegado. Entendeu? São caras mesmo que eu tiro o chapéu, que matam um leão por dia. Agora, por que os caras não... Por que a gente não fazia isso? Porque a gente tinha que cumprir agendas do governo. Porque a gente tinha que cumprir, não, é porque a gente tem que investigar um Zé Ruela qualquer que cometeu um crime lá na favela do Jereba, que é uma das favelas lá de Fortaleza, porque o crime que ele cometeu desgastou a imagem do governador. Ah, meu irmão, vai pra casa do caralho, pô. Entendeu? Enquanto absurdo, isso, a gente perdendo tempo com... imagem do governador... Peixe pequeno, a gente deixou os peixes grandes se encastelar no Rio de Janeiro e tomar conta. E eu falei, vai acontecer. Essa organização criminosa, ela vai engolir todas as outras, ela vai dominar todas as áreas, ela vai transformar a Fortaleza num monopólio. E aconteceu. Eu sou o Nostradamus da segurança pública? Não, eu só sei o que eu faço. Eu tô há 16 anos nessa guerra. Eu sei o que é que eu faço. Eu conheço os problemas daquele estado ali como ninguém. E os caras não me ouvem, os caras não me ouviram, os caras não deram importância. Aí hoje a gente tem um problema que não consegue resolver. Aí fica governador em rede social, no mundo de Nárnia, dizendo, a gente tem redução de homicídio, a gente tem redução de roubo, a gente tem redução de furto. Usando o que o PT sabe mais fazer, mentir. A gente tem redução de todos os indicadores, mas isso não é por eficiência da segurança pública. Isso é porque há um monopólio de um grupo criminoso que destruiu todos os adversários. Então quando tu destrói todos os adversários, tu não tem mais quem matar. Quando tu destrói todos os adversários, são todos amigos. Tu cria as tuas regras que tu não deixa o cara roubar mais na área, porque ele vai fazer outra coisa, ele vai fazer gatunete, ele vai extorquir o cidadão, ele vai cobrar tarifa de internet, ele vai expulsar a provedora, ele vai na água, ele não precisa mais nem no tráfico de drogas. O tráfico de drogas é a menor receita. É a menor receita. Ele territorializa, só mora ali quem ele quiser, só faz o que o grupo criminoso manda. Aí, isso aqui desemboca para um campo muito legal, chamado campo da política. Porque na hora que ele territorializa aquele local, ali dentro só faz campanha política quem tiver fechado com o crime.
Ali dentro só pode fazer campanha política o político A, o político B ou o político C, porque ele pagou para a facção para fazer campanha. E aí ele fecha com a facção, como por exemplo aconteceu na cidade de Morada Nova, onde 6 vereadores estão envolvidos com crime organizado, com financiamento irregular de campanha, porque o crime organizado foi lá e financiou as campanhas dos vereadores. E os deputados? E os deputados federais, e os deputados estaduais, e os senadores. E aqui eu não tô apontando nem acusando ninguém. Mas será que isso para na Câmara dos Vereadores? A gente teve o prefeito da cidade de Santa Quitéria que foi cassado e foi preso porque tinha envolvimento com um grupo criminoso que financiou a sua campanha. Santa Quitéria hoje dominada por uma organização criminosa que é a mesma que estabelece o monopólio em Fortaleza. Então, o crime, ele deixou de querer brigar com as regras para ele ditar quais são as regras. E é por isso que o modelo é ineficiente. E continuo dizendo que é ineficiente e pode me punir. É ineficiente, ponto. Porque se não fosse, a gente não deixava o estado do Ceará chegar no ponto que chegou. Exato. A gente não deixava o Ceará. A maior demonstração da ineficiência do modelo, e aí não é o policial. O policial não tem culpa. O policial não tem culpa. É o modelo de segurança pública. É o modelo de segurança pública. Você quer um exemplo aqui, ó, do modelo de segurança pública que, para mim, é surreal isso aqui? A gente lá no estado do Ceará, a gente tem os polos plantonistas. Os polos plantonistas era o seguinte, uma cidade de médio porte do estado funcionava em regime de plantão e esse plantão, ele abarcava toda a macro-região. É só aquela delegacia que funcionava no horário fora do expediente. Aí, olha só o problema que gerava. Já era um problema isso. Por exemplo, vou pegar aqui a cidade de... Pronto, tinha um plantão de Aracati. Aí o policial militar de Beberibe não tinha plantão lá, só tinha Aracati. Digo isso que eu fui delegado de Aracati. Aí ele saía de Beberibe, ia até Aracati, que dá mais ou menos 70 km, para fazer um flagrante. E tem cidades, lá em Beberibe nem tanto, mas tem cidades que às vezes só tem uma composição da polícia militar. Aí quando essa composição da polícia militar sai daqui e vai fazer o flagrante... Fica sem ninguém. Concorda comigo? Fica sem ninguém? Ninguém. E aí quando não tem lei e ordem, o crime faz o que quer. Domina. E aí o cara desloca. Isso acontece em todo o interior do estado. O cara desloca daqui pra cá pra fazer um flagrante, desguarnece aqui a cidade. Aí ele vai fazer o flagrante, que muitas vezes demora, porque o nosso modelo de flagrante é um negócio absurdo, e isso aí é problema de legislação, não é problema da Polícia Civil. Muitas vezes as pessoas ficam atribuindo ao delegado, mas não é culpa do delegado. É culpa da legislação que obriga que o delegado siga certos protocolos, que se ele não seguir, ele vai ser punido. Aí eu vou pegar e vou fazer uma coisa atropelada para depois vir para cima de mim? Não, eu vou ter que fazer exatamente como está dizendo na lei. Seguir o rito, né? Seguir o rito. E aí a culpa não é do delegado. E aí demora um procedimento moroso, burocrático, que poderia ser muito mais efetivo. E, de novo, não é culpa do delegado, é culpa das leis, que a gente precisa mudar. Nosso Código de Processo Penal é de 1941. Absurdo. O nosso Código Penal é de 1940. Absurdo. A gente estava na Segunda Guerra Mundial. Foi antes da Guerra Fria. Enfim. E aí o PM pega e sai. Aí fica a cidade desguarnecida. Aí os caras têm uma ideia genial. A Polícia Civil do Ceará teve uma ideia genial. Eu achava que eles iam ter essa ideia. Eles criaram uma coisa chamada plantão virtual. O que é o plantão virtual? Digo isso porque eu já tirei plantão lá. Inclusive, os delegados do plantão virtual trabalham pra caralho. Meu irmão, trabalha. Eu tirei uma vez um plantão virtual que em 24 horas a gente fez mais de 70 flagrantes. Foi um negócio assim surreal. 24 horas mesmo ali, ó. É um grupo de delegados, fica 5, 6, 7 delegados além. Só fazendo flagrante. Só fazendo flagrante de forma virtual. Só que, olha só, os caras pegam uma ideia genial e eu sou defensor do plantão virtual. O plantão virtual, ele é uma coisa boa, mas não da forma como está sendo executado no estado do Ceará. Porque o que foi que os caras fizeram? Os caras pegaram os polos presenciais das grandes cidades e os caras tiraram o delegado do polo presencial e transformaram no virtual. Ou seja, os caras já tinham um problema. Descobriram um santo e cobriram o outro. Já tinha um problema que era esse deslocamento da PM, que demorava, vou pegar um exemplo aqui que você não vai acreditar. Lá no Ceará tem uma cidade no Trairi. Trairi fica a mais de 100 km da capital. A PM sai do Trairi, vai fazer o flagrante em Caucaia, virtual, e tem que entregar o preso em Fortaleza, pra depois voltar e rodar mais 120 km de volta pro Trairi. Você é louco, mano. Num flagrante, o cara perde o dia todo. Um flagrante, pronto, a PM saiu do local da cidade e não volta mais naquele dia. Aí os caras pegaram, tiraram o plantão físico e colocaram o virtual. Porra, tu trocou 6 por meia dúzia. A síndrome do cobertor curto. Aí o que era pros caras ter feito? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Aí diz assim, mas é porque é muito difícil resolver. Não, cara, é só você conhecer a realidade do interior. Sabe onde era que era pra ter plantão virtual?
Era para ter plantão virtual lá em Piqué Carneiro, era para ter plantão virtual lá em Mombaça, era para ter plantão virtual lá no Trairi, era para ter plantão virtual em Beberibe, era para ter plantão virtual nessas cidades que não tem delegacia plantonista, porque assim tu universaliza a Polícia Civil. Exatamente. E aí os polos plantonistas continuam presenciais. O de Crateús atende a circunscrição de Crateús, o de Sobral atende a circunscrição de Sobral, o de Tianguá atende a circunscrição de Tianguá, presencial. E aí o cara tá lá em Ipueiras, ele não vai subir para Tianguá para fazer um flagrante. Ele faz faz virtual. Porque basta um policial, uma câmera, um microfone e uma tela. E aí o delegado lá de Fortaleza vai fazer o flagrante e a PM não precisa sair do local, porque ela tá dentro da cidade fazendo virtual. Olha só como é simples. Eu não inventei a roda agora. Eu só conheço a realidade do interior. Aí faltou o quê? Vontade. Ô, governador Elmano, pega essa ideia, tá? Pro seu programa de governo. Entendeu? Acabei eu não descobri a roda. Essa ideia é o caralho. Essa ideia é do Hugo, velho. Pega a ideia, é o caralho. Ele não tá me perseguindo. Não, essa ideia é do futuro governador aí do Ceará, Hugo Leonardo.